Nós vamos ler nosso texto áureo e a nossa verdade prática, também a nossa leitura bíblica em classe. Aleluia. Os irmãos, eles não têm as suas revistas em casa, né? Porque nesse segundo trimestre a gente não distribuiu, né? Mas logo, quando puder, a gente estará distribuindo essas lições. Ela tem elas aqui na igreja. O texto áureo diz assim: a vos graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 1 e 1 a 2, Atos 19, 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sucedeu que enquanto o apóstolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: recebeste-vos já o Espírito Santo, quando creste? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste, que após ele havia de vir isto em Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em língua e profetizava. Este era a todos uns 12 varões. Aleluia. Eu vou fazer uma oração agora e logo estarei passando para o nosso irmão Ezra, que vai transmitir esse estudo dessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, neste momento em Tua presença, aqui estamos, Senhor. Meu Deus, vem usar o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa a fazer, às vezes com muitas vidas, através da mensagem que o Teu servo vai transmitir nessa manhã, Pai. Abençoa todas as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, Senhor. Abençoa cada um dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Wesley. Glória a Deus. Então, somente nessa leitura bíblica em classe, nós podemos ver do que a lição em si ela vai se tratar. Então, de acordo com a leitura bíblica em classe, a nossa lição ela vai falar um período onde Paulo ele nos ensina uma forma de como nós iremos lidar com essas dificuldades, com esses obstáculos que nós iremos encontrar pela frente. Então vamos lá, na nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Então nós observamos aqui essa denominação que eles colocam ali para essas epístolas aos Efésios ali, que ela é apelidada, né, como a coroa dos escritos ali de Paulo, como a rainha das epístolas. Mas qual é o conteúdo dessa epístola? O que em si ela vai trazer para a igreja? O que em si ela vai trazer para cada um daqueles que receberam dessa carta? Então nós vamos observar que o conteúdo dessa epístola é de levar-nos a nós, as pessoas que receberam essa carta, a adoração a Deus. Então essa carta ela tinha esse objetivo, de quem o recebesse
viesse a glorificar, a adorar o nome do Senhor e o aperfeiçoamento da vida cristã. Então essa carta de Paulo, ela traz, ela tem o seu objetivo esse conteúdo, em levar o cristão a adorar a Deus e o aperfeiçoamento daqueles que são santos. Então nós vamos observar que ainda nessa carta, nós vamos ver que até hoje, nos dias de hoje, a carta aos Efésios, ela traz um conhecimento vasto para nós, né, Manel? Porque quando nós estudamos, nós sentimos ali uma graça de Deus. É algo prazeroso quando nós estamos ali meditando dentro dessa carta. Então, os ensinamentos de Paulo, ele, justamente nessa carta, ele traz isso como seu conteúdo. Nos levar à adoração a Deus e aperfeiçoamento da nossa vida cristã a cada dia. Por que o aperfeiçoamento? Nós vamos ver que a vida do cristão, ela tem que ser gradativa. Nós temos que sempre ficarmos evoluindo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então a nossa vida, nós não podemos parar para poder pensar, peraí, eu já cheguei ao nível espiritual, já estou tranquilo, então aqui eu vou me estabelecer. Não, porque nós sabemos que o nosso adversário, ele não brinca em serviço. Então a nossa vida, ela deve ser sempre buscando aperfeiçoamento, né, Manel? É verdade. Então, continuando, nosso primeiro tópico aí da nossa lição, que vai trazer autoria e data. A autoria dessa carta, vamos lá. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como nós vemos ali no capítulo 1, no primeiro versículo. Então, conforme o costume da época, quem estava ali escrevendo uma carta, ele já se identificava sendo ele o autor ali dos escritos. Então, na carta aos Efésios, nós não temos dúvida nenhuma que foi Paulo o autor no qual escreveu. Diferente, por exemplo, aos Hebreus. Aos Hebreus, quando nós lemos, nós não temos ali uma definição de quem de fato escreveu. Então, nós suponhamos quem foi o escritor. Mas aqui não, nessa carta que principalmente Paulo, ele já deixa bem claro que é ele que é o autor da carta. Só que, porém, essa carta, se nós formos observar, ela traz consigo duas características. A primeira, sendo Paulo, né, ali o autor dela. E a segunda característica dessa carta é que essa carta, ela foi escrita especificamente para quem? Para os gentios. Então Paulo, ele já escreve ela com um destinatário, para um povo, as pessoas específicas que iriam receber essa carta. Então essas pessoas eram quem? Eram os gentios que iriam estar ali recebendo essa carta aos Efésios. Então, continuando aqui o nosso segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Então nós vamos ver que Paulo, ele tinha ali 2 nomes. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos podem também estar estudando, talvez os irmãos até já ouviram falar isso. Quantos irmãos não já ouviram dizer que Deus, ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Eu já ouvi isso algumas vezes. Alguém ensinando e falando ali que Deus, ele fez essa mudança. Ele mudou o nome de Saulo, de Tarso, para Paulo, né? Só que, porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos ver ali que Saulo, ele já tinha o seu nome de Paulo. Ele já tinha esse nome. Por quê? Porque nós sabemos que, embora ele tenha sido judeu, só que, porém, ele também tinha a sua cidadania romana, que ele herdou de quem? Do seu pai. Então, por exemplo, pedir para o Manel abrir Atos capítulo 13, versículo 9, se puder abrir. Tô com a minha Bíblia aqui, já está aqui em Atos já. Atos capítulo 13, versículo 9, onde nós vamos ter ali uma base para isso que nós estamos comentando aqui. Sim, pode falar aí. Atos capítulo 13, versículo 9, pode ler. Que diz assim: todavia Saulo, que também se chama de Paulo, cheio do Espírito Santo, fechando os seus olhos nele, disse-lhe. Pode ler?
Até aí tá bom. Então observa o primeiro ponto aí, que o autor está trazendo. Ele fala aqui, Saulo, também chamado de Paulo. Então observa que aqui ele já dá essa ênfase. Mas Wesley, por que disso? Então nós podemos entender isso de algumas formas. Por exemplo, isso pode ser também uma transliteração. Por exemplo, porque Saulo, quando ele herda esse nome, a lição ela vai até nos trazer isso, que ele era da tribo no qual Saul foi eleito o primeiro rei. Então ele veio dessa descendência. Então talvez isso foi o que? Uma homenagem que eles fizeram a Saul. Por isso o nome de Saulo. Ele veio dessa essa homenagem ao primeiro rei de Israel. Então, quando nós vamos observar agora, ele tem o seu outro nome. E muitas das vezes nós vamos ver que ele utiliza mais esse nome que é romano para poder levar a palavra, para poder evangelizar, para poder pregar. Por quê? Porque em alguns lugares onde ele iria ministrar, se ele fala que o nome dele era Saulo, ele receberia uma reprovação. As pessoas de imediato já não iam querer ouvir porque conhecia o passado dele. Né, Manel? As pessoas não iriam querer parar para poder ouvir, sendo que lá atrás ele estava perseguindo eles. Então tudo isso foi o quê? Um meio que ele mesmo conseguiu se adaptar ali para poder levar o evangelho, levar a palavra do Senhor adiante. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como ressalva pela vontade de Deus. Então nós observamos que Saulo ali, após se converter e levar o ministério do Senhor Jesus, pregando e evangelizando, ele tinha esse prazer de dar essa identificação, né, Manel? Que agora sempre quando ele vai se referir a si, ele fala que ele não foi levantado por homem. Ele fala que ele foi levantado por Deus, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, que ele é discípulo de Jesus, embora lá atrás ele não participou do chamado como discípulo, mas agora Deus ele transformou a vida dele tão extraordinariamente que ele agora, onde ele vai, ele se apresenta falando, olha, eu fui transformado por Deus. E aí ele fala, olha, pela vontade de quem? De Deus. Ou seja, não era pela vontade dos homens, porque se fôssemos fazer um parâmetro aqui da época e chegar a falar assim, olha, pela vontade de vocês, o que nós iremos fazer com Paulo? Ou o que nós iremos fazer com Saulo? Muitas pessoas iriam pedir o quê? A cabeça dele. Poucas pessoas iriam dar crédito à vida transformada dele, embora ele estava mostrando essa transformação. É porque, na verdade, nós como seres humanos pensamos dessa forma também, né, Manel? Muitas vezes nós temos aquela certa dificuldade de entender quando Deus ele transformou aquela pessoa, então a gente fica meio que naquela expectativa, será que mudou realmente? Será que eu posso confiar? Então isso o povo eles ficavam com essa ressalva. Então por isso que Paulo, sempre que ele iria se apresentar, iria ministrar ou até mesmo dar uma saudação, enviar uma carta para alguém, ele se apresentava dessa forma, que ele foi escolhido por Deus, para que os irmãos ele entendessem, opa, ele é mudado, ele está diferente, ele não é mais a mesma pessoa. Pode falar. Rapaz, eu fico assim, você falou sobre a mudança, sobre a transformação. Aqui, Paulo, se Paulo tivesse escolhido o nome hebraico, o judaico, ele não teria tanto um resultado positivo, né? Como ele teve, porque ele escolheu, porque Deus sabe todos os seus planos. E quando eu vejo uma mudança, uma transformação total em Paulo, e você vê que as pessoas anteriormente tinham medo dele, né? Tinha medo. Sabe que eu faço uma comparação, Wesley? Vamos fazer uma comparação com a natureza. Você vê que se você chegar numa árvore, num pé de coco, por exemplo, ele tem aquele monte de lagarta preta, aquela lagarta feíssima mesmo. Alguém vai chegar perto, as crianças com medo, vai voltar todo mundo correndo com medo. Não vai encostar não. Mas agora você vai em um bosque, todo cheio de flores, você vai encontrar ali o quê? Um monte de borboleta muito linda, muito linda. O que as pessoas vão chegar? As pessoas vão chegar ele vai se aproximar, vai se admirar, vai ficar o tempo todo ali próximo, vai querer ficar próximo daquelas borboletas. Por quê? Porque houve uma transformação. E assim é a mesma coisa. Às vezes, se você for olhar a vida de uma pessoa mal, um meliante, por exemplo, que ele só anda armado, as pessoas têm medo de se aproximar dele. Tem medo. Agora, quando ele recebe uma transformação de Deus, da parte de Deus,
Você vê que ele se torna uma beleza para Deus, um vaso para Deus, e as pessoas têm prazer em se aproximar dele, em conversar, as pessoas querem ficar o tempo todo junto com ele. Verdade. Isso aí é um pensamento meu e uma comparação que eu fiz, né? Não faz sentido? Faz sentido. Isso é tão notório que nós observamos. Quando a pessoa que viveu um tempo tendo a sua vida ali errada, fazendo tudo aquilo que o mundo ele propõe, a partir do momento que essa pessoa ela reconhece Cristo na sua vida, tem um encontro com Ele e a sua vida é transformada, nós vemos que as pessoas, embora ainda vai ficar ali meio assim, mas vai reconhecer Deus na vida dele. Mas ainda vai reconhecer o que Deus ele fez pelo testemunho da vida daquela pessoa. Porque outra hora a pessoa estava praticando algo, perseguindo, procurando, matando outra pessoa. E outra hora, pelo contrário, agora ele está defendendo a vida e levando o que? Uma palavra de vida eterna para as pessoas. Então, e isso as pessoas elas olham para um ponto, embora eu não quero me aproximar porque vai que ele não mudou, mas vai que porém eles reconhecem Deus na vida dele. Na vida. Né? Você vê que quando Paulo ele foi ali no caminho de Damasco, quando Deus falou com Ananias, vai lá, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. O que Ananias falou? Temeu. Senhor, eu não vou lá não, Senhor, porque o Senhor sabe que esse homem pega e mata as pessoas, mata os cristãos, Senhor. Como é que eu vou lá? Aí o Senhor disse, não, vai lá, porque ele é um vaso escolhido. Escolhi ele, eu chamei ele, certo? Eu separei ele. É assim que Deus faz, né? Então, para a gente poder fechar esse ponto aqui, algo que nós aprendemos é que quando o homem, o ser humano em si, ele tem um encontro com Deus, a sua vida é mudada, né, mano? Com certeza, né? A sua vida é mudada. Independente do que as pessoas irão falar ao seu respeito, mas Deus ele muda a situação, Deus ele muda a sua vida. Então todo aquele que tem um encontro com Deus, pode ter certeza, a sua vida é mudada. A pessoa ela saiu, teve encontro com Deus, quando ela volta, meu amigo, ela já não é mais a mesma pessoa. Se ela saiu ali com raiva, ela volta alegre. Aleluia. Se ela saiu ali com pensamento de fazer o mal, quando ela volta, ela já está com pensamento de fazer o bem. Por quê? Porque ele teve um encontro, não foi com qualquer um, foi com Deus. E todo encontro que o homem ele tem com Deus, ele não vai esquecer, porque isso vai te deixar o quê? Vai trazer marcas. Vai ficar na sua memória ali aquilo que Deus ele fez na sua vida. Paulo, com certeza, desde quando ele encontrou com Jesus ali, indo para Damasco, ele nunca mais esqueceu de Cristo. Ele nunca mais esqueceu de quem ele era. Ele nunca mais esqueceu do que Jesus propôs para ele, para que ele viesse entender o Evangelho. Por quê? Porque ele sofreu as consequências na carne, né, Manel? Porque verdade. Ficou cego. Não conseguiu enxergar nada. Então, todo aquele que tem um encontro com Deus, pode ter certeza, vai ficar marcado na sua memória. Então, para fechar, Saulo também, né, chamado de Paulo, ele tinha essa cidadania, onde irmão Manel leu. Lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 5, vai nos dizer que Paulo, ele também nasceu judeu. E em Atos capítulo 16, versículo 37, nós vamos ver ali onde Saulo, ele herda o quê? A cidadania romana de seu pai. Atos 16. Então, continuando, vamos lá. Ainda nesse ponto aqui, quero destacar um detalhe para nós poder avançar. O apóstolo se apresenta por Paulo para se aproximar dos seus ouvintes e leitores, pois eram gentios. E na época, um nome gentil, ele diminuía toda aquela barreira, né, como a gente estava falando, todo aquele empecilho que teria dele chegar e ministrar. Quando ele usa o seu nome como Paulo, ele consegue quebrar essa barreira. Então esse primeiro obstáculo ele já não tinha, porque se ele chega usando o seu nome Saulo, né? Saulo, seu nome judaico, ele iria encontrar uma dificuldade muito grande. Então ele usa esse outro nome Paulo justamente para poder diminuir, quebrar essa barreira aí. E é por isso que nós vamos observar em Romanos capítulo 11, versículo 13, se eu não me engano, que Paulo, ele não somente ele, mas as pessoas em si, ele é reconhecido aqui como um apóstolo dos gentios. Nós vamos ver lá em Romanos que Paulo ele é identificado dessa forma. E ele também vai falar que ele é o apóstolo dos gentios. E por quê? Agora vai ele poder ministrar falando que ele era Saulo. Vai ele se apresentar como Saulo. Talvez ele não teria não atingiria tanta pessoa, né, como ele atingiu, tendo essa sabedoria de estar fazendo essa mudança no nome dele, utilizando, né, o seu segundo nome
para isso. E aí algumas pessoas vão falar bem assim que isso é questão de lugares. Por exemplo, em alguns lugares que ele estava, o nome Saulo era Paulo. Aí vão dar alguns exemplos. Por exemplo, é como João aqui no Brasil. Em outro lugar, por exemplo, ele vai para fora do Brasil, vai ser chamado de Juan. Em outro lugar vai ser chamado da coisa. Então eles tentam colocar dessa maneira aí. Mas independente de se seja transliteração ou qualquer outra coisa, o importante é o êxito que ele conseguiu fazer. Né? E aí o que me chama a atenção também nesse ponto, onde Paulo ali sempre ministrava, era a facilidade que ele tinha de entender o ambiente que ele estava. Por exemplo, Paulo ele chegava em determinadas regiões, ele não chegava já pregando da mesma forma que ele pregava para todos. Então Paulo ele utilizava de uma sabedoria que hoje nós temos essa técnica como a técnica de rapport. Por exemplo, eu trabalhei um período com venda, então a gente estudou um pouquinho sobre isso. Para quê? Eu vou chegar no meu cliente, antes de eu começar a iniciar o processo de venda para ele, a gente senta dentro daqueles primeiros 10 segundos. Eu vou observar como é que ele é através de algumas palavras que eu vou soltar para ele, para ver como é que ele está. Se ele é uma pessoa alegre, se ele é uma pessoa zangada, se é naquele dia ele está feliz ou se ele está triste. Paulo ele utilizava muito disso e ele mesmo vai reconhecer por quê. Porque Paulo fala bem assim, olha, eu me fiz de fraco, para quê? Para ganhar os fracos. Eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Eu me fiz de todos para poder ganhar os todos. Então Paulo ele conseguia fazer isso de uma forma bem simples, né, Manel? Para poder compreender, para poder trazer o evangelho ali para as pessoas. Por exemplo, ele não chegava em Roma, pregava da mesma forma que ele pregava em Corinto. Então ele sempre fazia essas intercalações para poder o evangelho ali ser bem absorvido. E se nós vamos observar, Cristo também fazia isso. O próprio Jesus, quando ele veio, ele ensinando ali perante as pessoas, ele também utilizava muito disso. Quando Jesus ele estava perante pessoas que eram simples, pessoas do campo, que não tinha tanto intelecto, ele fazia o que? Ele conseguia trazer aquela mensagem para aquela pessoa compreender. Ele trazia a mensagem do reino. Agora, quando Jesus também ele se sentava na mesa de quem? Daqueles doutores, os pessoal que eram letrados, ele também estava ali ensinando a eles daquela forma que eles também conseguiriam entender. Então Paulo fazia essa mesma forma. Paulo, perante aqueles que não tinham tanto conhecimento, não tinha tanta sabedoria como ele, Paulo ele abaixava também para poder levar o evangelho. Muitas vezes quando Paulo também ele se depara com os doutores da lei, com os fariseus, aquelas pessoas que eram o topo, né, da época, né, Manel? Ele também se elevava o seu conhecimento. Então, em algumas cartas de Paulo, em alguns escritos dele, nós vamos ver onde Paulo ele traz uma mensagem simples. Nós vamos ver onde Paulo, às vezes, a pregação dele vai ser uma pregação voltada para a filosofia. Então, Paulo ele conseguia dosar isso daí. Então, isso também é um ponto muito interessante, porque hoje todos nós sabemos disso. Dentro de uma congregação, a nossa mensagem é uma. Ela pode ser a mesma mensagem pregada aqui lá fora, mas aqui dentro ela é ministrada de uma maneira. Agora, quando você está lá fora, ela é ministrada a mesma mensagem, porém voltada para uma outra pegada. Então, isso as pessoas elas têm que entender. Por exemplo, às vezes nós chamamos alguns pregadores para poder vir ministrar na nossa congregação. Às vezes eles vêm, pode acontecer o pregador ele ter tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas só que por ele não conseguir passar aquilo para as pessoas. E aí ele vai ficar ali no púlpito falando sobre teologia, falando aquelas palavras complicadas que alguns irmãos não vão entender. Talvez alguns que tenham conhecimento, tá entendendo. Só que porém aqueles que não têm, né, Manel? Fica a ver navios, aí às vezes vai sair do culto, vai dizer, irmão, que mensagem maravilhosa, aquele que tem o conhecimento. Aí o outro vai falar, rapaz, eu não entendi nada. E olha que eu tava prestando atenção. Fui até pro canto do banco para poder ver se eu entendia, mas infelizmente eu não entendi justamente por isso. Porque embora o mensageiro ele tenha ali o conhecimento, mas ele não consegue transmitir. Ele não consegue ter essa desenvoltura, ele ainda não pegou essa técnica. Então Paulo ele deixou isso aqui bem claro. Olha, você se faz de fraco para poder ganhar os fracos. Você não vai chegar lá fora, aonde tem pessoas que são desfavoráveis pela sociedade, e vai ministrar para ela a mesma forma que você ministra para quem tem poder requisitivo. Isso não faz sentido. Então você tem que saber dosar a mensagem. Lógico, a mensagem cristocêntrica ela é uma verdade só, mas você tem que saber transmitir ela da maneira correta para as pessoas entenderem. Quer acrescentar uma coisa? Para você ter uma ideia, quando Paulo ele tinha
ele foi escolhido e tinha tanta sabedoria de Deus que quando ele chegou, você lembra quando ele chegou ali na Grécia ali? Ele entrou no templo lá, ele olhou, tinha Deus lá de toda forma, cada Deus tinha um nome. Cada Deus é uma entidade, tinha um nome, ele olhou, você vê que ele não chegou condenando tudo, ele chegou observando. Aí lá no cantinho, lá tinha um Deus que não tinha nome, aí o nome era Deus desconhecido. E aquele lá, não, aquele lá é um Deus desconhecido. Aí foi aonde que Paulo entrou para pregar o evangelho, sabia? Quer dizer, Paulo disse assim, eu, filho de fraco, preguei os fracos. Isso aí. Mas quando eu vou conversar com os doutores também, eu converso a nível deles. Então, o Paulo ele foi chamado para isso, sabia? E assim, olha, quando nós falamos de Paulo, apóstolo Paulo, isso tem um peso muito forte, sabia? Porque abaixo de Cristo ali, foi o rapaz que mais pregou e que tinha conhecimento vasto ali dentro da palavra. Para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos comentando aqui, uma certa vez, quando Paulo ali ele vai ter um contato ali com os discípulos de Jesus, nós vamos ver que Pedro sempre foi aquele mais ousado, reconhecido por os demais. E teve uma ocasião que nem Pedro ousou empeitar Paulo no sentido de conhecimento. Observa porque embora Pedro ele tenha convivido com Jesus, andado, conhecido ali, trilhado esse mesmo passo, Paulo não trilhou. Só que porém Paulo não deixava nada barato. Ele estava ali meio que se comparando e testava tete a tete com Pedro. Ele não perdia não. Então vamos lá, continuando. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Pode ir lá. Repetindo, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então, nós vamos observar aqui que Paulo, no período aqui que ele está preso, ele vai escrever ali algumas cartas. Vamos lá. Paulo passou por Éfeso na sua segunda viagem missionária. Depois de 2 anos ele volta para Éfeso e fica 3 anos. Éfeso foi a cidade, se os irmãos forem observar, Éfeso foi a cidade que ele mais ficou durante suas viagens missionárias. E depois de 3 anos que ele ficou em Éfeso, é que foi fundada a primeira igreja na região, até onde quem vai tomar conta lá, se eu não me engano, quem vai tomar conta lá é Timóteo, o bispo Timóteo, ele vai estar tomando conta dessa igreja. E aí depois desse período, Paulo ele vai para Roma, aonde ele é preso, e ali onde ele é preso que ele escreve aos irmãos de Éfeso. Então Paulo ele fica 2 anos preso e escreve 4 cartas, que é o que está na nossa lição aqui. Se os irmãos forem observar essas 4 cartas que Paulo ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então Paulo ele vai estar escrevendo essas 4 cartas. Bom, Wesley, qual é o conteúdo dessas cartas? Então assim, nós estamos falando um pouquinho aqui da história dele aos Efésios e vamos apenas dar uma passada rápida no conteúdo dessas cartas, porque nós não conseguimos, não temos tempo para podermos aprofundar e falar sobre cada uma delas nesta aula, até mesmo para também não atrapalhar as aulas seguintes. Então vamos lá, aos Filipenses. Resumindo de uma forma para os irmãos poderem compreender, Paulo ele escreve justamente para poder agradecer aos irmãos, à igreja, pela oferta que foi enviada a ele e as pessoas ali que também necessitavam. Então, aos Filipenses, Paulo ele vai, alguns conhecem ela como a carta da alegria ou algo do tipo. Paulo ele escreve justamente para poder agradecer a oferta ali que os irmãos eles tinham enviado para ele e ajudado não somente ele, mas outras pessoas também que ali necessitavam. E a Filemon, qual foi o conteúdo dessa carta? Se nós formos observar, quando Paulo ele escreve essa carta para Filemon, Paulo ele escreve justamente para quê? Para poder reconciliar Onésio com Filemon.
nós vamos observar que Onésio ali era um escravo, né, Manel? Que se nós vamos ver pela cultura da época, pelas leis ali que eram vigentes, Onésio, se ele volta para casa do seu senhor, ou ele volta para casa, ele deveria ser o quê? Morto. Então Paulo ali, ele está escrevendo uma carta para Filemon, dizendo: olha, Filemon, Onésio também é crente, ele também aceitou a Jesus. E aí Filemon, quando ele recebe aquela carta ali, que ele muda o conceito dele. Então essa carta, ela justamente traz esse objetivo, tem isso como objetivo, de reconciliar os dois ali, tá bom? Então, resumindo de uma forma geral, mas os irmãos podem estar lendo que também tem coisas ali para a gente poder aprender também, né, Manel? Como toda a palavra de Deus, essa carta também tem muita coisa ali que nós podemos extrair dela. E aos Colossenses, qual é o propósito da carta aos Colossenses? Vamos lá. A carta aos Colossenses, ela também tinha um propósito. E qual o propósito? O propósito isso era da prática da fé. Então, essa carta que ele escreve aos Colossenses era para poder mostrar aos irmãos, instruir os irmãos a praticar a fé. Então, os irmãos, quando eles receberam ali, eles entenderam. Então, assim como eu falei, a gente não tem como se aprofundar em cada ponto, justamente para não atrapalhar as outras aulas e não o tempo ele não vai dar para a gente poder explicar todas elas. E, por fim, aos Efésios. Qual foi o conteúdo? Por que Paulo ele escreve essa carta aos Efésios? Então, vamos lá, resumindo também, de uma forma para os irmãos poderem compreender. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, Paulo ele escreve essa carta com uma finalidade. E qual finalidade é essa? Olha que interessante, né, Manuel? Quando Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, Paulo ele escreve com o intuito de quê? De ensinar a igreja a ser igreja. Parece estranho, né? Mas o conteúdo, a palavra-chave ali da carta que ele escreve aos Efésios é justamente isso. Para ensinar, para que a igreja venha se estabelecer como igreja. Por quê? Porque a gente entendemos que, embora no comentário que você fez lá na nossa leitura bíblica em classe, quando ele chega ali, já tinham pessoas ali que eram convertidas ao cristianismo, que já eram convertidas, já tinham aceitado a Jesus. Só que, porém, Paulo ele notou que tinha algumas pendências, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós vamos falar disso, o que Paulo ele encontra ali. Então, por isso que ele escreve essa carta justamente para isso. Olha, vocês como igreja, vocês têm que ter postura de igreja. Vocês como igreja de Jesus, vocês não podem fazer a mesma coisa que vocês faziam antes, porque agora vocês são nova criatura, agora vocês são mudados. E Paulo ele vai ensinando. Então, quando eles pegaram essa carta, eles entenderam o que é ser igreja. Embora eles tinham aceitado a Jesus, mas eles ainda não sabiam o que é igreja. Tanto que quando você leu lá, quando Paulo ele chega lá e ele pergunta em quem sois batizados, eles não sabiam responder. Eles falaram assim: olha, nós somos batizados no batismo de João. Aí falava assim: recebeste o Espírito Santo? E olha a pergunta, eles falam, quando ele fala recebeste o Espírito Santo, e eles vão falar assim: nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Não recebemos, não sei nem quem tem Espírito Santo. E aí Paulo ele entende, fala: olha, a igreja precisa ser igreja. E aí é onde Paulo ele percebe: olha, eles foram batizados com batismo de arrependimento. Aí Paulo vem cá, faz a oração ali, né, impõe a mão sobre eles, e ali eles recebem o Espírito Santo. E eu vejo aí também e aí onde que Paulo observou que havia uma grande necessidade de montar um centro de ensinamento. Isso. E foi onde que Paulo montou um centro teológico de ensinamento. Foi onde que Paulo viu que o pessoal tinha se convertido, às vezes até ensinava, mas não sabia de nada. Não sabia. É por isso, irmão Ezra, que há muitas pessoas com ensinamento errôneo hoje, sabia? Eles lêem a Bíblia, mas quer interpretar da forma deles, sabia? E é onde que Paulo chegou. Ei, conhece o Espírito Santo? Quer? Nem nunca vi. E aí foi onde que Paulo ensinou eles, e Paulo disse assim: não, esse povo precisa do ensinamento. E é onde que Paulo montou o centro teológico. Você vê que fez uma revolução ali na Ásia ali, sabia? Aquele centro teológico que Paulo montou ali, né? E foi ensinar, sabia? Foi ensinar, é verdade. Então, isso é muito importante.
se nós formos observar, o ensinamento, ele engrandece o ser humano, né, mano? Com certeza. Não adianta. Se tem uma coisa que o homem ele precisa sempre buscar, é a graça, é o aperfeiçoamento, né? Viver ali separado, buscar a Deus a cada dia mais e conhecimento. Porque o próprio Cristo ele vai dizer, olha, cresceu aonde? Na graça e no conhecimento. Você cresce só na graça, isso é bom, mas o conhecimento lhe falta. E faltando o conhecimento, muitas vezes em um culto onde é para você ficar quieto, você quer falar. É verdade. Às vezes lugar onde é para você falar, você fica quieto. Por quê? Porque lhe falta justamente o conhecimento, embora você tenha a graça. Mas você também ter só o conhecimento também não cabe. Por quê? Você tendo só o conhecimento, a sua ministração vai ser muito... Tem muita letra, mas pouco espírito. Tem muita letra, mas não tem aquilo que faz o cristão ser reconhecido como cristão, que faz a igreja ser reconhecida como igreja, né, Manel? Eu sempre falo isso para os irmãos. A igreja Assembleia de Deus, aonde você chega, aonde você fala bem assim, olha, eu sou da Assembleia de Deus, as pessoas elas têm uma visão diferente. Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela deixou o seu marco. A igreja Assembleia de Deus ela é reconhecida por Deus se fazer presente, né, Manel? Ainda mais aqui no nosso bairro. Se você chega em algum lugar, você fala, quantas pessoas não falam bem da Assembleia, né? Assim que é conhecido. Com certeza. Porque as pessoas vão falar, lá eu já vi Deus curar, lá eu já vi Deus fazer isso, lá eu já vi Deus fazer. Porque tudo é Deus. Então nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então as igrejas como um todo, a Assembleia de Deus, qualquer outra denominação, elas são reconhecidas não somente pelo conhecimento, mas pela graça de Deus que ali presente se encontra e pela presença do próprio Deus, o Espírito Santo que está ali. E isso faz com que seja reconhecido, porque a pessoa vem e tem uma vida mudada, transformada, Deus ele age, Deus ele muda, Deus transforma, né, Manel? Como nós estamos lendo na nossa lição. E aí quando ele vai lá fora, as pessoas observam essa transformação. Aí muitos vão olhar e vão falar, bem, espera aí, se fulano que estava com a vida toda bagunçada mudou, eu também posso. Também posso, Se onde ele mudou dessa forma, Deus mudou ele assim, Deus também pode me mudar. E aí ele vai observar que só precisou de um detalhe, qual? A tomada de decisão da pessoa. Eu vou, eu quero. E é isso que Deus precisa. Deus só precisa que você fale, eu quero. E o resto deixa com ele. Deus quer uma ação, né, do isso homem. Isso aí, né? Que é a ação do homem. Então, continuando. A data. Nosso quarto subtópico aí, data. Então, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Vou só passar algumas datas aqui que eu anotei para os irmãos em casa poder estar estudando depois e pesquisando. No ano 52 depois de Cristo, Paulo ele viaja através de Éfeso no fim de sua segunda viagem. E aí Apolo vem para Éfeso e é instruído por quem? Por Áquila e Priscila. Quando Paulo ele vai, Apolo vem, ali ele é instruído. No ano 54 depois de Cristo, Paulo ele retorna a Éfeso durante sua 3ª viagem missionária. E aí é onde o Manel até acrescentou, onde ele faz o ensinamento na sinagoga, né? Onde ele está ali ensinando. Só que, porém, nós vamos observar que ele não é bem-vindo. Ele vai ensinar ali na sinagoga, mas, porém, ele não é bem-vindo ali. E aí ele é ainda culpado, né? Das coisas terem mudado ali. E aí a gente vamos entrar no próximo tópico aí, falar sobre isso aí. E no ano 54 a 56, Paulo ele migra da sinagoga em Éfeso para lá para a escola de Tirano, né? Onde eles alugam ali um salão ali, e ali ele monta a escola. Do ano 60 a 62 depois de Cristo, Paulo ele é preso, e de 61 Paulo escreve aos Efésios. 62, a nossa lição coloca aqui em 62 aproximadamente, ele escreve, e em 62 ele escreve a Timóteo, que é o que foi colocado ali, está agora como bispo ali de Éfeso, como eu comentei com os irmãos. Pois bem, só esse resumo aqui dessas datas para os irmãos poderem compreender melhor. Mas, de acordo com essa data aqui, nós temos um ponto interessante, que quem é o portador dessa carta? Porque Paulo ali está em prisão domiciliar, né? Então ele está preso e ele está escrevendo.
Mas só que, porém, tem alguém que tem um papel fundamental, que é Tíquico. Esse rapaz, ele tem um papel fundamental que é qual? De levar a carta. Ele é um mensageiro. E o levar a carta, para os irmãos entenderem como ele tinha um papel tão fundamental e importante nisso também, que às vezes nós não pautamos, né, Manel? A importância dessas pessoas que levavam essas cartas. Por quê? Eles não eram, para os irmãos entenderem, eles não eram como os correios de hoje em dia. Que ele vai levar uma correspondência na sua casa, ele joga lá dentro da sua varanda, coloca lá na caixinha e você vai ver dias depois. Não. O papel fundamental do mensageiro, ele tinha que levar e transmitir aquilo que o autor estava passando. Então, esse rapaz, ele tinha um papel fundamental, porque se ele chega lá, entrega a carta e fala bem assim, olha, Paulo mandou entregar isso aqui, mas só que Paulo ele não está muito bem não, porque ele está preso. Então, olha como a pessoa vai receber isso aí, já vai pegar a carta e falar bem assim, então, isso aqui não tem significância nenhuma. Isso aqui não tá pra mim, então não vai valer de nada. Mas não, então ele tinha esse papel fundamental, além de entregar a carta, de transmitir aquilo que o seu autor está passando ali, tá? Então, só isso aí para os irmãos poderem entender. Porque hoje nós vemos, algumas pessoas não pautam, né, não dá ênfase nisso daí. Nós vamos ver os mensageiros da época, eles eram tão importantes. Por exemplo, lá quando Lázaro morre, a irmã dele pede alguém para ir até Jesus poder avisar. E ele chega lá com o intuito de querer transmitir a mensagem da irmã. Então ele tinha que transmitir da mesma forma que ele ouviu, para que Cristo viesse a entender. E aí Jesus é tanto que ele entende. Aí vai entrar em outra questão, porque ele é Deus, ele queria vir na hora que ele... Pô, se fosse qualquer outra pessoa, já viria na hora, né, mano? Um desespero. Mas ele nunca perdeu o controle de nada, ele sempre está no controle. Jamais, né? Glória a Deus. Então vamos lá, continuando. Nós falamos sobre a data. Vamos para destinatário. Vamos lá, vou sublinhar aqui só para poder resumir para os irmãos. A hora também já está aí. Destinatário, a cidade de Éfeso. A sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Então essa era a cidade de Éfeso. Então observa, Manel, que a cidade de Éfeso, ela era considerada uma metrópole. E olha que tinha ali em média cerca de 500 mil habitantes. Então se os irmãos puderem, tiver acesso à internet, depois dar uma olhadinha na cidade de Éfeso, vocês vão ver ali a arena, o estádio. E somente, se eu não me engano, acho que o estádio, acho que o comentário coloca aqui também, o estádio ele tinha uma capacidade para 25 mil espectadores, né? Muitas pessoas, muita gente. Então a gente vamos observar que a cidade de Éfeso não era uma cidadezinha qualquer. Era uma cidade que já tinha uma evolução boa, né, Manel? Era uma cidade que era próspera, tinha ali os seus poderes aquisitivos, tinha ali a sua economia que girava a todo vapor. Então, a gente observa isso porque quando a gente olha aqui sobre a rua principal, que o comentário que você coloca aqui, ó, sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma grande metrópole. Ela só perdia para Roma, né? Isso aí, abaixo de Roma era a cidade top ali da região. Então assim, aqui já está bem resumindo para os irmãos poderem compreender. A cidade de Éfeso não era uma cidadezinha qualquer, já era uma cidade que tinha uma evolução muito grande, a economia ali girava a todo vapor, porém, essa economia não era algo assim que glorificava a Deus. Embora a cidade ali fosse bem estruturada, mas o povo ali em si, a fé deles não estava voltada para o Criador, estava voltada para outras coisas. E aí nós vamos entender o que fazia essa economia girar, o que movimentava, né, essa região de Éfeso. Vamos lá, o nosso segundo subtópico aí. A religiosidade em Éfeso. E aqui a gente vamos comentar sobre isso. A cidade abrigava o templo de Artemis, a Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. Então sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então deu para os irmãos aí entenderem por que aquela cidade era tão grande, era
tão ali pavimentada, era coisas ali boa aos olhos do homem. Por quê? Ali eles abrigavam o templo, né, da Diana, ali, que eles tinham como a deusa da fertilidade, que era construída ali de mármore. E se eu não me engano, aqui não vai ter, mas os irmãos também podem estar pesquisando na internet, vocês vão ver o tamanho dessa imagem, o seu comprimento, a sua largura, vai ver que era uma imagem gigantesca, né, mano? Muito grande. E aqui o comentarista coloca que a maior fonte de renda ali era o nicho de prata, ou seja, eles pegavam ali daquelas imagens, o comércio deles era vender imagens, era vender ali deuses. E aí dentro do templo eles ficavam ali comercializando aquilo. Então aquilo dali foi, as pessoas compravam, e aquilo dali foi fazendo com que a cidade foi se evoluindo, porque foi entrando, a economia foi girando e foi entrando dinheiro. Porém, aí o que acontece? Quando Paulo ele chega nesse lugar, Paulo ele começa a pregar o evangelho. E aonde o evangelho ele chega, as pessoas começam a aceitar. E o que acontece? Aqueles que compravam santo, o que eles tinham em casa agora eles jogam fora. Então eles não estão comprando mais. E aqueles ali que receberam também estão agora ministrando. Então eles vão ali pregando e as pessoas vão se convertendo. Então quando as pessoas vão se convertendo, eles deixam de comprar. Ou seja, eles deixam de participar daquela idolatria ali. E aí o que acontece? Paulo depois vai ser castigado por isso, né, Manel? Porque as pessoas não querem mais ouvir sobre Paulo, porque ele estava pregando, as pessoas estavam se convertendo e não estavam mais comprando o santinho deles ali. Por exemplo, hoje no Brasil também, infelizmente tem lugares que é assim, né, Manel? Tem lugares que é questão de padroeiro, essas coisas assim, e eles movimentam ali aquele comércio, vendendo imagem para lá e vendendo imagem para cá. E aí quando essa pessoa ela aceita Cristo, ela deixa de ter aquilo que ela já comprou na casa dela, que já está lá em monte, ela vai jogando fora, e não quer mais saber daquilo. Então a sociedade que está firmada nessa questão da idolatria perde aquela pessoa, perde ali a renda daquela pessoa, e aí eles vão começar a trabalhar de uma outra forma para poder tentar reconquistar. Mas quando a pessoa ela é salva em Cristo, ela é salva em Cristo uma única vez, né, Manel? Então aqui dali ela não vai praticar mais. Então como nós falamos, a economia ela era alimentada pela idolatria. E aí Paulo, se nós formos observar lá em Atos 19, Paulo ele é culpado pela diminuição da venda das imagens. As pessoas estão culpando ele porque não está vendendo mais. Fala assim, Paulo, por gentileza, vai embora. Não pregue mais aqui não, porque você pregando aqui, você está acabando com o meu comércio. E aí eles tentam expulsar ele dali, não querem mais que Paulo ele ministre ali, porque a venda, né, ela dá aquela queda. O povo estava convertendo, né? O povo estava se convertendo a Deus. Continuando, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Olha só, durante 3 anos, Manel. Deu uma queda boa, né? Uma queda boa, rapaz. Durante 3 anos, Paulo ali evangelizando. Bem considerado. Né? Bem considerado. Pregando ali contra aquela idolatria. Aí quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou o quê? 12 discípulos, no qual foi a nossa leitura bíblica em classe. E aí Paulo ele faz a pergunta, os quais encontrou os 2 discípulos, os quais batizou na água, né? Foram batizados na água. E aí Paulo o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando na escola de Tirano. Então ele foi lá na sinagoga, pregou, só que porém eles ali resistiram, não quiseram dar crédito à mensagem de Paulo. Ele volta novamente, né? E ali ele monta ali aquela escola de Tirano ali, e começam ali a ensinar sobre a palavra do Senhor. E aqui dali tem um efeito muito grande. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. E aí nós vamos observar que Deus ele usou esse homem de uma forma extraordinária, porque a Bíblia vai nos mostrar, se os irmãos lerem Atos 19, lê todo o livro de Atos 19, nós vamos ver que até o lenço, né, Manel? Até o lenço ali, a toalha que ele utilizava, curava. E ele não utilizava isso, para os irmãos entenderem, ele não utilizava isso como um meio de ganhar dinheiro. Só para os irmãos entenderem. Se é hoje, isso, se é hoje. As pessoas. E aí o que acontece? Ele tinha ali aquele lenço e as pessoas utilizavam aquilo dali de uma forma
Só Deus mesmo poder explicar como Deus ele usou esse homem. Só Deus para poder explicar a forma que ele trabalhou na vida desse homem. Que até a toalha dele, que quando pregava, ele amarrava a toalha ali na cabeça ali, e ali ele ia, e as pessoas, onde ele passava, porque dali a pessoa era curada. E aí, a Bíblia fala que a igreja, ela ia crescendo. Então, vamos lá. Pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então nós vemos ali o que Paulo ali ele fez, né? Durante esse período, durante esses 2 anos que ele fica aqui em Atos 19:9, ele fica ali durante esse período de 2 anos, e a igreja crescia poderosamente, crescia. A igreja, o que hoje nós comentamos às vezes, o que hoje faz a igreja ela crescer na graça e no conhecimento é a presença de Deus. É a palavra, é a verdade. Isso que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer não é moldar a igreja com os parâmetros do mundo. Não é o pastor, eu tenho que chamar a juventude, tenho que fazer isso, vou lá comprar um globo, daqueles ficar soltando luzinha, nada contra. Mas isso não faz com que a igreja cresça. Muitas vezes faz com que a igreja ela incha, né, Manel? É verdade. Ficar inchado é muito diferente de crescer, tá? Para os irmãos poderem entender. Então o que faz a igreja crescer é a palavra. Aonde tem palavra, pode ter certeza. Aonde tem a palavra da verdade, ali Deus ele vai agir e a igreja ela vai crescer, ela vai progredir. Porque também isso é uma promessa, né, mano? Porque você sabe que a igreja hoje ela tá sofrendo uma pressão muito forte do mundo, né, Wesley? Muito forte, sabia? Verdade. Então vamos lá. E aí, como nós observamos aqui ainda na igreja de Éfeso, a saudação de Paulo, saudação epistolar, nós vamos observar que, nesse mesmo contexto aqui, saudação epistolar, a forma com que Paulo ele sauda os irmãos, em determinado lugar, Paulo ele vai saudar de uma forma diferenciada, e aqui ele sauda de uma maneira diferente. Vamos lá. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis. Vamos lá. Por que muitas vezes coloca sobre santos e fiéis? O que isso em si quer nos dizer? Vamos lá, nós já sabemos que santos são aqueles que são separados, né, mano? É verdade. Santos são aqueles que são separados para o quê? Para um propósito. Para ser ali para o aperfeiçoamento. Então, se ele é separado para o aperfeiçoamento, então logo nós entendemos que pelo fato de ser chamado de santo, não quer dizer que você é perfeito. Você ainda está numa fase de preparação. A perfeição é somente no arrebatamento, né, mano? Somente quando nós sermos transformados. E aí seremos perfeitos. Até lá nós sendo como santo, nós temos aquilo que eu falei, nós devemos buscar cada dia melhorar. Porque nós estamos num processo de preparação, de aperfeiçoamento. E fiéis. Fiéis é pelo fato de você guardar, ser fiel àqueles princípios, né? Ser fiel aos princípios de Deus, ser fiel à palavra do Senhor. Então por isso que Paulo ele vai falar aos santos e fiéis. Aí lá embaixo Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Em alguns lugares as pessoas têm um certo receio quando você cumprimenta dessa forma. Por exemplo, se chegar em determinadas igrejas e falar bem assim, a graça e paz, irmãos. Algumas pessoas não entendem, não sabem. Então, Paulo aqui, ele está meio que simplificando na questão, ele está dizendo, olha, irmão, graça, a graça que veio sobre mim, que eu não era merecedor dela. Então, Paulo está deixando isso bem claro. Graça, ela me alcançou. E aí ele cumprimenta com a paz. Você olha, a graça me alcançou, estou livre e estou em paz. Então, até mesmo para quê? Para que as pessoas entendessem, né, tanto que nessa região aqui as pessoas entendem o
que Paulo está falando. Não é como em outro lugar onde Paulo ele vai dar uma saudação completamente diferente. Então aqui é porque Paulo, ele fala assim, olha, graça e paz, porque Paulo já estava ali, as pessoas conheciam ele. Olha quanto tempo ele ficou ali pregando, ministrando, foi preso, foi aquela coisa. Então ele já estava meio que familiarizado aqui. Então ele falava, olha, graça e paz. Então as pessoas entendiam. Aí em determinados outros lugares, Paulo ele vai saudar os irmãos de uma forma diferenciada. Mas isso não implica em nada não. A salvação continua sendo a mesma, sendo a paz do Senhor, graça e paz, irmão. Então isso é só essa questão para os irmãos entender. Graça e paz, a graça me alcançou, e a cumprimentação com a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia. De fato, a carta, né, ela é uma carta circular, ela ficava ali circulando entre os irmãos ali, entre os irmãos gentios, para eles poderem ficar cientes dos assuntos, né, e não se perder. Porque se tem uma coisa que é muito fácil de acontecer, é a pessoa se perder. Ainda mais se ele não tiver poutado, moldado e com a base enraizada ali, né, Manel? Fixa ali na rocha, ele acaba se perdendo. Então por isso que era importante essa palavra ela ficar sempre circulando. Por isso que é importante trazer para os nossos dias de hoje. O cristão, ele está sempre moldado na palavra. A gente está passando um período difícil, onde a igreja ela não consegue congregar, mas Deus ele está lá no seu lado também. Então cabe a você também lá abrir a palavra de Deus, estudar, meditar. Para quê? Para que você não se perca. Como foi pregado aqui, foi domingo passado, quantas pessoas não estão, né, meio a essa situação aí que nós estamos passando, estão saindo da igreja, estão se desviando. Por quê? Porque não está cumprindo com isso aqui, ó, não está circulando. Embora a palavra aqui, a carta, ela ficava circulando na mão das pessoas para que eles não perdessem o ânimo. Então é dessa mesma forma, nós dentro do nosso lar, por mais que eu não possa ir, mas a palavra de Deus ela está aqui na minha mão. Cabe a mim o quê? A estudar, a meditar, né, Manel? E chamar a presença de Deus para perto. Porque com certeza, se você estiver estudando, lendo, buscando a graça, o conhecimento, mais e mais e mais, pode ter certeza que esses pensamentos, essa vontade de sair não vai nem aparecer na sua cabeça. Pelo contrário, você vai ter força e vontade para poder resistir os dias maus. Exemplo disso, né, Wesley? Paulo, ele deixou um exemplo muito grande para nós, que você vê que ele ficou lá na prisão lá, mas nem por isso ele desanimou, nem por isso ele desviou. Você vê que Paulo na prisão lá, ele ainda escreveu 4 cartas ainda, sabia? Verdade. 4 cartas. Então, às vezes, se fosse um outro que não tivesse, fosse santo, tivesse chamado de Deus, o que ele ia dizer? Mas eu tô na cadeia, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou desistir, Deus não tá olhando para mim não. Mas Paulo não. Paulo ele insistiu, persistiu. Ele na prisão ele se preocupava com os irmãos, ele se preocupava ele tinha notícia daqueles que estavam se afastando. Você vê que lá no 2 Timóteo 2, quando Paulo foi preso, Paulo mandou um aviso para Timóteo assim: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Paulo sabia que ao ele sendo preso, muitos ali fracos ali, muitos ali que fingia de crente, oprimia Timóteo. Oprimia. Timóteo, seu chefe tá lá na cadeia, ele é fraco, Timóteo. Não vai. E Timóteo, por ele ser um obreiro novo, um obreiro jovem, e às vezes começava a ter fraquejado, até se ceder às pressões, E Paulo mandava: Paulo, Timóteo, você viu meu sofrimento, você me acompanhou, Timóteo, você viu eu preso, você viu eu apanhando, Timóteo. Então, fortifica, meu filho, na graça que é em Cristo Jesus. Então às vezes nessa pandemia, muitas pessoas ficou presas em casa, muitos permaneceram firmes, muitos permaneceram, às vezes, pregando o evangelho através de seus exemplos, mas muitos eles aproveitaram a oportunidade e enfraqueceram, sabia? Verdade. Mas a situação não é essa, né? O momento não é esse, né? Verdade. Então, bem colocado pelo irmão Manel. Mesmo Paulo estando ali preso, isso ele traz um ensinamento para a gente também. Ensinamento? Porque mesmo ele preso diante da circunstância ali,
Às vezes o ambiente não é favorável, a situação não é favorável, mas o que Paulo está fazendo? Paulo ele está progredindo, Paulo ele está produzindo. Então, esse ensinamento, bem colocado que o Manel ele trouxe para a gente, ele nos mostra isso. Embora a situação que nós estejamos hoje está mais ou menos, mas alguns meses atrás, praticamente nós estávamos em uma prisão domiciliar. Prisão. Da mesma forma com que Paulo aqui ele estava em uma prisão, e Paulo ele estava o quê? Produzindo, ele estava escrevendo para poder mandar. Então, da mesma forma, quando nós estamos nessa situação, olha o que Paulo ele nos ensina, nós devemos também produzir. Embora o ambiente esteja ruim, a situação não está favorável, produza. Você tem que produzir, porque da mesma forma como ele instruiu a Timóteo, nós em nossos lares, produzindo, trabalhando ali, você também instrui outras pessoas. Embora não de uma forma direta, mas indiretamente. Né, Manel? Glória a Deus. Então, continuando aqui, só um outro pontinho aqui, ainda falando sobre a questão da graça, que tem uma questão interessante para a gente falar sobre isso. Graça. Algumas pessoas elas confundem a questão da graça. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Por mais que a pessoa ela viveu uma vida ali em pecados, viveu uma vida ali sem Cristo, a graça ela alcança aquela pessoa. E a pessoa ali ela passa a se tornar uma nova criatura. Porém, a graça ela não apaga o seu passado. A graça ela não apaga o meu passado. Peraí, irmão Wes, calma aí, mas a Bíblia fala que Deus ele lançou no mar do esquecimento. Sim, Deus lançou para ele. Então Deus ele não está me julgando pelo meu passado. Mas o seu passado, você se recorda dele. Então, os irmãos entenderem, a graça ela não apaga o nosso passado, mas ela define o que? O nosso futuro. Só para os irmãos entenderem. Então, por mais que a pessoa ali fez o que fez, a graça ela te alcançou, você é uma nova criatura. Deus, ele não se lembra daquele mais seu pecado. Deus, para ele, você é uma nova criatura, está contando daqui adiante. Aquilo lá, esquece. Deus está esquecendo. Mas você não, você ainda se recorda. Por quê? Porque muitas vezes em nossas vidas é necessário todo ser humano voltar lá atrás. Olhar pelo retrovisor, né, Manel? Olhar pelo retrovisor. Seguindo em frente, mas olhando o retrovisor de vez em quando, para poder olhar, pera, lá atrás eu estava assim, e eu me lembro de onde Deus ele me tirou. Então isso dá força e ânimo e combustível para poder seguir mais adiante, tá? Então, recapitulando para os irmãos, a graça ela não apaga o nosso passado, mas ela tem o poder para definir o nosso futuro. Amém? Continuando aqui sobre o propósito. Bem rapidamente, tá, irmãos? A hora já se foi. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico. Percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Havia novos convertidos que praticavam religiões de mistério e magia. Então nós vamos dizer aqui esse propósito que Paulo ele dá ênfase em algumas coisas. Por exemplo, tinha algumas pessoas ali, alguns jovens, alguns novos convertidos, como a gente fala aqui sobre a cidade de Éfeso. Embora eles eram novos convertidos, mas só que porém eles praticavam ainda algumas coisas lá atrás porque eles não tinham aquilo que a gente falou, conhecimento. Eles não tinham ali sabedoria porque eles ainda não sabiam o que é ser igreja. Então aí, por isso que Paulo ele escreve essa carta, que como eu falei no começo, ensinando a igreja a ser igreja. Por quê? Aí ele vai instruir essas pessoas, vão falar para ele, olha, não pode, vocês agora são novos convertidos. Isso vocês praticavam lá atrás. Por exemplo, quando algumas pessoas lá se converteram, eles ainda compravam imagens, porque eles ainda não tinham conhecimento. E aí quando Paulo ele ensina, mostra para eles que estão errados, eles passam a não querer mais aquilo, ao ponto como a gente falou, né, Manel? As pessoas não querem mais Paulo ali fazendo parte da região. Então, Paulo ele encontrou esse certo problema que todo novo convertido vai ter. Às vezes até a pessoa que está mais tempo na igreja ainda tem. E ainda é preciso ainda o pastor ele chegar a conversar, alguns irmãos chegar e conversar e instruir para aquela pessoa seguir no caminho correto, sem nenhum entrave que poderia estar atrapalhando. Então Paulo também ele dá um outro tipo de ênfase. O passado daqueles cristãos era marcado pelo quê? Pela imoralidade, pela bebedeira, todo tipo de pecado que um novo convertido ele carrega. Todo aquele que não nasceu em um berço evangélico, ele vai trazer consigo, né, Manel? Ele vai estar trazendo. Então por isso que eu falei que a graça, ela não vai apagar o seu passado.
Então, às vezes, tinha pessoas ali que, pelo que praticou lá atrás, ficava com receio, ficava meio... Então, Paulo está advertindo essas pessoas para poder olhar para frente, que a graça alcançou eles. Aí ele mesmo muitas vezes vai falar que ele não era merecedor, né? Mas ela também o alcançou. Sob esses permissos, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era o quê? De atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, aquilo que nós colocamos aqui. O nosso segundo subtópico, que é o nosso último aqui nós encerramos, a mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja como corpo. Então aqui, resumindo de uma forma geral, a mensagem de Efésios gira em torno dessas duas temáticas, né? Jesus Cristo, ele sendo um cabeça, e a igreja sendo o corpo ali, sendo um membro do corpo de Cristo. Resumindo, cada um fazer a sua parte. Eu, como membro, fazendo parte do corpo ali de Cristo, como membro da igreja, eu devo fazer a minha parte. Manel, como membro, também deve fazer a parte dele. E Cristo, como cabeça, faz a parte dele também, como ele sempre já tem feito, né, Manel? Então, cada um dentro do seu lugar. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Vai que Jesus, ele é contigo, ele é o cabeça. Então, se ele falou para fazer, faz, né, Manel? Agora, o que não pode, por exemplo, a minha mão querer se tornar o pé, aí não o meu pé querer se tornar a mão, então não tem como. Então, cada membro tem a sua função, mas no seu devido lugar, né? Então, se nós formos aqui fazer esses comparamentos, a gente vai ver que vai sair até uma aberração aqui, né? Então, cada membro no seu lugar. A sua mão, ela é importante, seu braço, ele é importante, muito importante, mas no seu devido lugar. Ele, em outra parte do corpo, não teria importância nenhuma, tá? Então, resumindo de uma forma geral, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Então essa foi a mensagem de Paulo, né? A carta ali aos Efésios, para poder estar instruindo aos irmãos da melhor forma possível, para poder seguir avante. Então essa mesma carta que foi escrita lá para aquelas pessoas nesse período é a mesma carta que hoje serve também para nos advertir e nos levar à vida eterna. Amém, meus irmãos? Espero que Deus em Cristo Jesus venha abençoar os irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido, tá? Irmão Manel quer fazer alguns agradecimentos, considerações finais? Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, né, a todos os irmãos que nos acompanharam aí pelas redes sociais, né? Que Deus vos abençoe e guarde. E à noite nós estaremos aqui prestando adoração ao nosso Deus, né? E nosso irmão Wesley estará orando. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, Senhor, uma vez mais queremos te agradecer pela oportunidade no qual o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por esse momento no qual passamos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, aprendendo a respeito de Ti. Ó Deus, desde já eu quero também agradecer a vida dos irmãos que nos acompanhou, que está nos acompanhando. Que o Senhor venha, Senhor, nos encher de graça, de sabedoria, ser conosco a cada dia. Pai amado, dá-nos um dia especial diante da Tua presença. Nos abençoa, Senhor, para o culto de logo mais à noite. Estamos aqui para poder cultuar e bendizer o Teu santo nome. Pai eterno, seja conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado.